Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã, da nota 10 de Assessoria Acadêmica. Hoje a gente vai realizar a atividade número 1 de termodinâmica do módulo 53 de 2020. Vamos fazer a leitura dessa atividade para ver do que ela trata, né? Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de armazenamento de gás concluído para abastecimento de um determinado equipamento, uma equipe de engenheiros realiza testes em um cilindro de alta pressão. O objetivo é entender o comportamento do gás em diferentes condições de operação para garantir segurança e eficiência no abastecimento. Em um dos testes, o cilindro contém 3 metros cúbicos de um gás ideal a uma pressão de 1,5 MPa e temperatura de 320 Kelvin. Os engenheiros precisam estimar como o volume do gás será alterado caso ele seja conduzido para uma pressão mais alta, mantendo a temperatura constante. Além disso, é necessário calcular a quantidade de gás contida no recipiente, bem como analisar o seu comportamento. Com base nessa situação, a gente tem que responder. Na letra A, ele pede: qual será o volume ocupado pelo gás ideal se a pressão for aumentada para 3,5 MPa, mantendo a temperatura constante? Então vamos lá, para a gente resolver essa letra A, a gente vai ter que coletar os dados ali, né? Os dados foram fornecidos lá como volume inicial de 3 metros cúbicos, pressão inicial de 1,5 MPa e temperatura de 320 Kelvin. Aí, a gente vai comprimir esse gás isotermicamente, que é determinar então o volume final desse gás a uma pressão de 3,5 MPa com temperatura constante. Então, como que a gente resolve essa letra A? A gente vai simplesmente usar a equação dos gases ideais, aquela que vocês conheceram lá no ensino médio, né? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como a temperatura é constante, a gente pode tirar a temperatura aqui da equação. A gente vai cair na lei de Boyle, né, que é P1V1 igual a P2V2, ou seja, a pressão inicial do gás vezes o volume inicial do gás é igual a pressão final do gás vezes o volume final do gás. A gente isola o volume final do gás aqui, que vai ser igual então a pressão inicial do gás vezes o volume inicial do gás, dividido pela pressão final do gás. Todas essas informações a gente tem dadas no enunciado, então a gente só substitui. Pressão inicial do gás, 1,5 MPa. O volume inicial do gás, 3 metros cúbicos. Pressão final do gás, 3,5 MPa. A gente chega em um volume final do gás ali de 1,26 metros cúbicos. Isso após a compressão isotérmica. E assim a gente responde a nossa letra A ali do exercício. Vamos para a letra B agora. Qual é o número de mols do gás presente no recipiente nas condições iniciais? Então vamos lá. Para a gente responder essa letra B, a gente precisa usar a equação dos gases ideais, que vai ser P vezes V, né, é igual a nRT. Essa equação vocês conhecem também do ensino médio. E a gente quer determinar o número de mols aqui de gás. Então o número de mols vai ser igual a pressão de gás vezes o volume desse gás, dividido pela constante dos gases ideais, vezes a temperatura desse gás. Todas essas informações a gente tem o R lá de 8,300 Joule por mol Kelvin, pressão inicial lá do nosso gás de 1,5 vezes 10 a sexta Pascal, o volume inicial de 3 metros cúbicos e a temperatura de 320 Kelvin. Só substitui aqui na nossa equaçãozinha todos, realiza a continha, né? E a gente vai chegar no número de mols de aproximadamente 1691,6 mols, certo? E assim a gente responde essa letra B, super tranquila, podemos aplicar a fórmula dos gases ideais. Agora a gente vai para a letra C. Suponha agora um segundo gás nas mesmas condições iniciais descritas, 3 metros cúbicos, 1,5 MPa, 320 Kelvin, mas com um fator de compressibilidade igual a 0,92. Qual será o volume ocupado por esse gás se a pressão for aumentada para 3,5 MPa a uma temperatura constante? Então, no caso aqui, a gente está trabalhando com gás real agora, não mas ideal, né? Porque a gente tem o fator de compressibilidade dele aqui dado, certo? Só que nas mesmas condições ideais, nas mesmas condições iniciais, quer dizer, e a uma pressão aqui de compressão de 3,5 MPa. O que a gente vai fazer para resolver essa letra C? Vai usar a equação dos gases reais, que é PV é igual a ZnRT, onde o Z aqui é nosso fator de compressibilidade dos gases reais, né? Então, a gente vai ter a equaçãozinha lá, conhecida no ensino médio, né? Pressão inicial vezes volume inicial do gás, dividido pela temperatura
inicial do gás é igual ao fator de compressibilidade vezes a pressão final do gás vezes o volume final do gás dividido pela temperatura final do gás, certo? A gente pode cortar a temperatura aqui também, porque aqui é uma compressão isotérmica, a temperatura é constante, tiramos ela da equação, e a gente fica com pressão inicial do gás vezes o volume inicial do gás é igual ao fator de compressibilidade vezes a pressão final do gás vezes o volume final do gás. A gente vai chegar numa expressão aqui isolando o volume final do gás, igual a pressão inicial do gás vezes o volume inicial do gás, dividido pelo fator de compressibilidade vezes a pressão final do gás. Todas essas informações a gente tem. Temos a pressão inicial do gás, 1,5 MPa. O volume inicial do gás, 3 metros cúbicos. O fator de compressibilidade, 0,92. E a pressão final do gás, de 3,5 MPa. A gente só substitui os valores aqui. Chegamos no volume final do nosso gás real aí após a compressão isotérmica, certo? Então é assim que vocês vão realizar essa letra C aqui. E assim vocês finalizam então a atividade número 1 de termodinâmica. Caso vocês não consigam resolver mesmo depois dessa explicação, vocês podem entrar em contato conosco. Na direita eu deixei um QR Code, na descrição também tem um link que leva direto vocês para o WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que deixem um like, se inscrevam no canal se gostaram do conteúdo, porque quanto mais vocês gostarem, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. No mais, era isso e até a próxima.